A música sempre é algo mágico, quase divino. Ela toca, emociona, arrepia e conecta pessoas que nem falam a mesma língua. Mas por trás de cada nota, de cada hit e de cada artista lendário, há segredos, histórias e curiosidades que quase ninguém conhece. São detalhes escondidos nos bastidores da indústria musical. Coincidências inacreditáveis, mistérios e pequenos acidentes que mudaram para sempre o rumo da história da música. E hoje, você vai descobrir algumas dessas curiosidades que talvez nunca tenha ouvido falar, mas que, depois de saber, vão fazer você ouvir as músicas com outros ouvidos. Pouca gente sabe, por exemplo, que a icônica introdução de Billie Jean do Michael Jackson foi o resultado de uma obsessão pessoal do rei do pop. Ele acreditava que o público deveria começar a dançar antes mesmo da voz entrar. Então, junto do produtor Quincy Jones, passou semanas ajustando o som da bateria e do baixo até encontrar a batida perfeita, aquela que faz o corpo se mover sem pensar. Michael gravava e regravava cada respiração, cada estalo de dedo, até que o groove ficasse irresistível. Quando o resultado ficou pronto, ele disse: "Agora sim, essa é a batida que vai fazer o mundo inteiro dançar." E ele estava certo. O som de Billie Jean virou a base para toda uma geração de hits pop. Falando em sons marcantes, uma das guitarras mais famosas do mundo, a Black Strut, de David Gilmour do Pink Floyd, participou de tantas gravações históricas que foi apelidada de a guitarra que tocou o tempo. Ela está presente em músicas como Comfortably Numb, Mane e Shine On, You Crazy Diamond. O mais curioso é que essa guitarra quase foi perdida. Durante uma turnê nos anos 70, ela desapareceu nos bastidores e ficou anos sem aparecer. Só muito tempo depois, Gilmour a recuperou por acaso e ela voltou a brilhar nos palcos. Décadas depois, quando ele decidiu liloá-la, o instrumento foi vendido por quase 4 milhões de dólares, tornando-se uma das guitarras mais caras da história. E já que falamos de lendas, você sabia que Freddie Mercury escreveu Crazy Little Thing Called Love em apenas 10 minutos? A inspiração veio enquanto ele tomava banho em um quarto de hotel em Munique. Ele correu, pediu um violão, emprestado menos, mesmo sem ser um guitarrista experiente, e compôs a música inteira ali, no improviso. Era um tributo a Elvis Presley, um de seus ídolos, e acabou se tornando um dos maiores sucessos do Queen. Freddie dizia que a música veio de uma vez só, como se já estivesse pronta em algum lugar. Essa capacidade de transformar momentos comuns em arte era o que fazia de Freddie um gênio. Outra curiosidade inacreditável vem dos Beatles. Quando gravaram A Day in the Life, a última faixa do álbum Sgt. Pepper, A Lonely Heart Club Band, eles queriam um final que soasse como o universo explodindo, e conseguiram. O encerramento da música é um acorde de piano gigantesco, tocado por 3 pianos simultaneamente, com os 4 membros da banda batendo nas teclas ao mesmo tempo. O som ficou reverberando por mais de 40 segundos e foi mantido no disco sem cortes. Para que o som durasse o máximo possível, o engenheiro de som aumentou o volume, gradualmente, até captar até o ruído das cadeiras e da respiração no estúdio. O resultado é um dos finais mais emblemáticos da história da música, uma espécie do fim do mundo em forma de som. E falando em Beatles, existe uma teoria curiosa e real sobre o som de Strawberry Fields Forever. O que muita gente não sabe é que essa música é a junção de 2 versões gravadas em tons diferentes e velocidades diferentes. John Lennon gostava do começo de uma e do final de outra. Então o produtor George Martin teve a ideia de unir as 2 fitas, ajustando manualmente a velocidade para que as vozes de Lennon soassem no mesmo tom. Não havia tecnologia digital, apenas fita, tesoura e criatividade. O resultado, uma música psicodélica, misteriosa e eternamente hipnótica. Um erro técnico que virou magia. E se falamos em magia, poucos sabem que Prince tocava literalmente todos os instrumentos em muitos dos seus álbuns. No Disco for You, do 1978, ele gravou sozinho 27 instrumentos diferentes, além de fazer todos os vocais e arranjos. Ele era perfeccionista, detalhista e incansável. Dizem que podia passar 20 horas seguidas em estúdio, e que gravava tudo até o som do próprio silêncio. Prince não era apenas um músico, era um universo inteiro em uma só pessoa. E talvez por isso tenha deixado tanto material inédito que até hoje continua sendo descoberto. E já que estamos falando de gênios, Stevie Wonder criou um dos sons mais icônicos da história do pop por acidente. Em Superstition, ele estava testando um instrumento novo, o clavinet Hohner D6, quando saiu com aquele riff inconfundível. Era para ser apenas um teste de som, mas a batida era tão contagiante que virou uma das músicas mais reconhecíveis de todos os tempos. Curiosamente, a canção quase não foi lançada por ele. Steve pretendia dar a faixa para Jeff Beck,
mas acabou decidindo mantê-la depois de perceber que tinha um hit nas mãos. E que hit? Nem tudo na música é planejado. Às vezes, o acaso é o maior compositor. O clássico Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, nasceu quando Kurt Cobain estava brincando com acordes sem pensar em nada. A melodia surgiu de improviso. Ele mesmo dizia que era uma tentativa de escrever uma música no estilo do Pixies. Quando gravaram, ninguém imaginava o impacto que viria. Em poucos meses, a canção transformou a banda em símbolo de uma geração e redefiniu o rock dos anos 90. Mas a faísca criativa tinha nascido de pura brincadeira. É curioso pensar que um dos hinos mais marcantes da juventude começou com um riff casual num ensaio qualquer. Falando em ensaios, existe uma história curiosa sobre A.A. e o hit Take On Me. A versão original da música foi lançada 3 vezes antes de fazer sucesso. Nas 2 primeiras, ninguém deu atenção, mas quando o clipe revolucionário que misturava animação e filmagem real estreou na MTV em 1985, tudo mudou. O vídeo era tão inovador que parecia um sonho em movimento. De repente, a música virou fenômeno mundial. Take On Me se tornou um símbolo da década. E o mais curioso é que quase foi esquecida. Um fracasso que virou imortalidade. Nem sempre o sucesso vem fácil às vezes, vem da persistência e da loucura criativa. Um bom exemplo é o de Phil Collins com In The Air Tonight. Durante a gravação, ele acidentalmente criou um efeito de bateria que mudou o som da música pop. O gated reverb, aquele som seco, forte, que parece um trovão abafado, nasceu de uma falha técnica durante a mixagem. Collins gostou tanto do resultado que manteve o erro, e esse erro virou a assinatura sonora dos anos 80. Desde então, esse efeito foi copiado por centenas de artistas e até hoje é usado como referência. A música está cheia de coincidências bizarras. Por exemplo, Eric Clapton escreveu Tears in Ravone após a morte do filho, uma das tragédias mais dolorosas de sua vida. O que pouca gente sabe é que anos depois, ele parou de tocá-la em shows. Disse que a música cumpriu seu papel, que era ajuda Loei, sei curar. É raro ver um artista abrir mão de um sucesso tão grande por motivos pessoais. Mas Clapton explicou: eu não sinto mais a dor daquela época. Seria falso continuar cantando sobre ela. Um gesto silencioso, mas poderoso. Outra curiosidade fascinante envolve David Bowie e Queen. Quando se juntaram para gravar Under Pressure, o plano era que Bowie apenas fizesse backing vocal. Mas o encontro entre Fred e Bowie foi tão intenso que a música surgiu ali, de improviso. Eles criaram a base da canção em uma única noite, sem rascunhos. O baixo icônico, que depois seria usado até pelo Vanilla Ice, foi tocado por John Deacon, e a faixa nasceu da pura química criativa. Fred e Bowie, 2 forças opostas, unindo-se para criar algo maior do que ambos. Uma faísca de genialidade capturada em fita. E para fechar com uma das histórias mais incríveis, a canção Yesterday dos Beatles foi composta literalmente em um sonho. Paul McCartney acordou com a melodia na cabeça, achando que era algo que já existia. Passou semanas perguntando a amigos e músicos se alguém conhecia aquela música, porque tinha certeza de que a estava roubando sem saber. Quando percebeu que ninguém a reconhecia, percebeu que ela era dele. Yesterday se tornou uma das músicas mais regravadas da história, uma melodia nascida do inconsciente, que atravessou gerações, e ainda emociona como se fosse nova. Essas histórias mostram que a música é feita de acaso, de mistério de alma. Às vezes é o erro que cria a genialidade, o improviso que gera o clássico, o sonho que vira realidade. Por trás de cada acorde, há uma vida inteira de emoção, sorte e coragem. E talvez seja isso que torne a música algo tão eterno. O fato de que ela é humana, feita por pessoas que erram, amam, sofrem, riem e sonham. Pessoas que colocam em som aquilo que o coração não consegue dizer em palavras. E é por isso que quando você ouvir de novo Billie Jean, Comfortably Numb ou Yesterday, vai saber que existe muito mais ali do que apenas música. São pedaços de histórias, de vidas, de momentos que mudaram o mundo sem que ninguém percebesse na hora. A música é o reflexo mais puro do que somos. E essas curiosidades são o lembrete de que o som, assim como a vida, está cheio de segredos escondidos entre as notas. Se você ama descobrir o que há por trás das canções que marcaram o mundo, se inscreva agora no Código Sonoro, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui, cada curiosidade é uma batida que revela o que a música tem de mais incrível. A alma humana por trás do som.